O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Um jovem se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Mas se você quer entrar para a vida, guarde os mandamentos. O jovem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. O jovem disse a Jesus: Eu tenho observado todos esses mandamentos. O que é que ainda me falta fazer? Jesus respondeu: Jovem, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acender o amor. Caro Padre Américo, reitor desse santuário, e na sua pessoa, caros confrades redentoristas, equipe de celebração, jovens aqui presentes, irmãos e irmãs devotos de São Geraldo. Que alegria estarmos juntos nessa noite, depois de nos reunirmos ao longo de toda a semana, enchendo essa praça para rezar e aprender com as virtudes e os valores de São Geraldo. A cada noite, na celebração da Eucaristia, nos cânticos, na pregação da palavra, nas orações, fomos bebendo da água boa que São Geraldo foi nos dando, com seus exemplos, seus valores, suas virtudes. E hoje, já com vários romeiros que vieram de outras cidades, se juntar a nós nessa caminhada, terminamos a oitava, preparamos para a grande festa de amanhã no domingo. E a missa de hoje é dedicada de forma muito carinhosa, especial, aos jovens. Temos aqui jovens missionários redentoristas da Jumire, temos jovens do EJC, de paróquias aqui da cidade de Corvelo, temos jovens devotos de São Geraldo, que frequentam as missas, que participam da comunidade, que estão aqui no meio do povo, participando dessa celebração. Mas a missa não é dedicada apenas aos jovens. Você também
criança, você também adulto, você também idoso, porque todos vocês lidam com jovens, convivem com jovens. Você tem um irmão que é jovem, um neto, um sobrinho. Você tem alguém na sua vida que é jovem, com quem você conversa, lida no dia a dia. Então a missa é também para você. E talvez a primeira coisa que a gente tenha que falar é assim: olha, não existe uma idade melhor do que a outra. Toda idade tem a sua beleza, toda idade tem a sua limitação. Às vezes, o jovem aparece como a melhor fase da vida. Às vezes, os grupos de terceira idade gostam de dizer que é a melhor idade. Para fazer propaganda, até que tudo bem, a gente entende, mas na prática da vida não existe uma idade melhor que a outra. Toda idade tem seu valor, tem sua beleza. Quem é criança é chamado a aproveitar bem a vida de criança, brincar, aprender, crescer. E é uma fase muito bonita. Quem é adolescente e vai deixando o que é próprio de criança, é uma fase linda da vida. Quem é jovem, com os desafios próprios dessa idade. Quem é adulto, quem é velho, se bem que hoje é meio proibido falar essa palavra velho, né? A gente inventou uma palavra bonita para dizer terceira idade, que é a mesma coisa, a gente só maquia um pouquinho, mas é a pessoa idosa. E para quem é idoso, é muito bom ser idoso. E que bom uma pessoa chegar aos seus 60, 70, 80 anos de coração aberto, feliz, satisfeito por ter vivido, com sabedoria. Então, toda idade tem sua beleza. O ruim é quando a pessoa está numa idade e quer viver a idade que não é dele. Imagina um velho, uma pessoa idosa, querendo viver como se fosse um jovem. Fica ridículo, fica feio, porque ele não é mais jovem. Mas imagina um adolescente querendo viver como adulto e querer ter o mesmo tratamento de um adulto, também fica ridículo, ele não é adulto ainda. Ou imagina um jovem querendo viver já como um adulto. Ou seja, o ruim da vida é quando a gente não assume a idade que tem, a gente não assume a fase da vida em que a gente está. E a beleza da vida é quando a gente atravessa essas fases, aprendendo com cada uma aquilo que tem para nos ensinar. E toda fase é passageira. A gente não fica criança a vida inteira, a gente não fica adolescente a vida inteira, a gente não fica jovem, nem adulto, nem idoso a vida inteira. Tudo é passageiro, tudo passa. Embora tem algumas pessoas que, mesmo crescendo, estão com 40 anos, 50 anos. Isso é eternas crianças. Mas aí é imaturidade, aí é responsabilidade. Tem gente que cresce na idade, mas não cresce na maturidade. Cresce na idade, mas não tem juízo nenhum. Não tem compromisso com a vida. Está lá com seus 40 anos, é pior do que uma criança, pior que um adolescente. Não tem responsabilidade, não tem juízo, não constrói nada na vida, ou seja, isso é ruim. Mas a pessoa não está vivendo a idade dela. Mas já que o nosso tema aqui é o jovem, vamos nos perguntar o que é próprio da fase da juventude, que também é uma fase passageira. Ainda que a gente encontre muitas pessoas adultas e idosas que digam: eu sou jovem, eu tenho 80 anos, mas sou jovem. Eu tenho 60, mas sou jovem. Eu tenho 50, mas sou jovem. Tudo bem, é uma forma simbólica de dizer. Mas a juventude é própria de um tempo da vida. E é passageiro, ninguém fica jovem a vida inteira, só se morrer. E o que é próprio dessa fase da juventude? Olha, é o momento das primeiras decisões importantes da vida.
O jovem está diante de grandes desafios, onde ele começa a tomar decisões importantes que vão ressoar para a vida inteira. A decisão da sua vocação, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou fazer vestibular, Enem, para quê? Qual a minha profissão? Eu vou ganhar dinheiro com o quê? Eu vou trabalhar com o quê? É a fase também do namoro, de conhecer uma pessoa, de namorar, de crescer no amor, de viver esse amor e de se deixar mudar e modificar por esse amor. É a fase de uma fé mais crítica, né? Não é mais aquela fé da primeira comunhão, não é mais aquela fé de criança, é uma fé de jovem que questiona, que pergunta, que quer entender as coisas. É a hora do trabalho, seja o primeiro emprego, seja já um trabalho. É o momento de aprender a lidar com o dinheiro, com o salário que vai ganhando. Olha, são decisões. E quanto melhores essas decisões forem tomadas, melhor vai ser o caminho futuro desse jovem. Quanto mais irresponsabilidade, falta de juízo na juventude para tomar decisões, mais esse jovem vai retardar o seu crescimento, o seu sucesso, a sua felicidade, o seu amadurecimento. Então, feliz o jovem que aproveita a fase que tem para aprender o máximo que pode como jovem. São Geraldo também foi jovem. Aliás, São Geraldo morreu jovem, 29 anos. E São Geraldo enfrentou os desafios próprios da vida de jovem. São Geraldo perdeu o pai muito cedo, era ainda adolescente. Ele tinha irmãs, então ele foi muito cedo para o trabalho, para ajudar sua mãe no sustento da família. O pai de Geraldo era alfaiate, então Geraldo se dedicou também à profissão de alfaiate. E olha que não foi fácil para ele. Geraldo era um garoto puro, muito piedoso, muito temente a Deus. E na primeira experiência que ele teve para trabalhar numa alfaiataria, ele encontra o dono dessa alfaiataria, era um homem muito rude, grosseiro, ignorante. Xingava, brigava. E Geraldo estranhava muito aquele meio que não era o dele, da casa dele, que era uma casa muito piedosa, amorosa. E os amigos até diziam: Geraldo, não é lá o seu lugar, sai desse lugar, esse homem é muito bruto, muito ignorante, aquilo não é trabalho para você. Mas Geraldo não quis sair justamente para dizer: aqui que Deus me quer, é aqui que eu vou converter essa pessoa, Ele me quer aqui para ser presença dele. E ficou, e realmente, a partir da reação de Geraldo, da presença de Geraldo naquele ambiente, aquele alfaiate foi se convertendo, foi mudando o seu coração. Geraldo mais tarde abre uma alfaiataria para ele. Mas contam os historiadores que quase ele não ganhava dinheiro, porque o dinheiro que ele ganhava, quase a metade ele repartia com os pobres, e a outra metade dava lá para sua mãe e suas irmãs. Mas a metade era para comprar pão, roupa, distribuir aos mais necessitados ali de Muro, a cidade da Itália onde ele morava. Então veja, Geraldo é um homem do trabalho, jovem, trabalhador. No tempo de Geraldo havia uma crise econômica naquela região, havia muitos pobres, pedintes, mendigos, como nós vemos no Brasil hoje também. Agora mesmo na oitava de São Geraldo, hoje e amanhã, quantas pessoas pedindo, não é mesmo? No Brasil inteiro, a população em situação de rua aumentando cada vez mais. No tempo de Geraldo era assim também, uma crise econômica. E Geraldo é o homem da caridade, da solidariedade com os mais pobres, com os mais necessitados.
Geraldo é um jovem que não pensa apenas em si mesmo, que não é egoísta, individualista, que não pensa apenas no seu prazer, na sua felicidade, mas se interessa em ajudar os outros necessitados. Geraldo é um homem de fé. Os redentoristas vão pregar missões populares lá em Muro. Geraldo participa da igreja, da paróquia, da comunidade, ele está lá o tempo inteiro, das celebrações, nas missas, procissões, encontros. Lá está Geraldo participando. É um jovem de fé, é um jovem que ao mesmo tempo que trabalha, ao mesmo tempo que é solidário com os pobres, participa da sua comunidade, vive a sua fé, dá o testemunho de Jesus. Geraldo descobre a sua vocação, ele quer ser missionário. E o mais interessante é que Geraldo é perseverante na sua vocação. Ele primeiro foi bater a porta dos capuchinhos, missionários, e a porta se fechou. E ele escuta: Geraldo, você é muito magro, doente, raquítico, você não vai aguentar a vida missionária, procura outra coisa para você fazer. Quando os redentoristas estão lá na cidade dele, ele também procura o padre, o missionário. Mas ele escuta a mesma coisa: Geraldo, fique aqui mesmo com a sua mãe, com suas irmãs, Geraldo. Você é muito frágil, muito fraco. Não é para você a vida de missionária, é muito exigente. A gente anda a cavalo, léguas e léguas, sob o sol causticante. Você não vai aguentar, Geraldo, essa vida. É muito pesada para você. Fique aqui. Nós temos jovens que têm sonhos, que têm projetos de vida, mas se a porta bate na cara dele a primeira vez, ele logo desanima, chuta tudo para o alto e não quer mais saber daquilo. Vai fazer o Enem, se não passa da primeira vez, desanima. Vai fazer um concurso público, estuda toda a vida, mas não passa, desanima. Vai fazer uma entrevista de emprego, não é chamado, desanima. Nós temos jovens que não têm perseverança, que não têm firmeza nos seus propósitos, nos seus projetos. Desanimam diante dos fracassos. Ora, quem é que só tem vitória nesse mundo? Ninguém. Quem é que só ganha, que só tem sucesso? Ninguém. Quem é que só encontra caminho aberto, porta aberta? Ninguém. Todos nós experimentamos o fracasso, as perdas, as dificuldades. E se a gente não sabe perder, a gente nunca vai aprender a ganhar. Só está preparado para a vitória quem sabe aceitar e viver suas derrotas pessoais. Mas uma pessoa que não sabe lidar com a derrota nunca vai conhecer o que é vitória. Geraldo, mesmo recebendo não, no dia que os missionários redentoristas vão embora, ele vai atrás. E os padres não entendem. O que foi, Geraldo? Eu quero ser missionário redentorista. Geraldo, já falamos, Geraldo, você é fraco, você é doente, Geraldo, você não aguenta. Eu quero ser missionário redentorista, me dê uma chance. E o padre escreve uma carta de apresentação, né? Quando escreve uma carta de apresentação, a gente espera que fale das qualidades, das coisas boas da pessoa, não é mesmo? É honesto, é trabalhador, é sério. Geraldo recebeu uma carta assim: estou enviando para você um homem inútil. Olha que carta de apresentação, gente, que o padre mandou para o reitor lá do convento, onde Geraldo foi. Estou enviando um homem inútil. Veja o que você pode fazer com ele aí. Ah, se fosse muito jovem de hoje, ia revoltar, brigar. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me apoia,
ninguém está junto de mim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não me dá o que eu quero, ninguém me valoriza. Muitos jovens são assim. Diante dos problemas da vida, começa a reclamar, começa a lamentar. Geraldo não. Não, Geraldo não. Ele sabe onde quer chegar, ele tem objetivo, e ele é guiado por Deus. Por isso, ele vai lá para aquele convento, e mesmo com toda a propaganda negativa, contrária a ele, ele mostra para os padres redentoristas de lá, para os missionários, que o projeto dele é sério. E mesmo aqueles que não acreditavam nele, a partir do que Geraldo vive, da sua fé, do seu trabalho, da sua dedicação, tem que reconhecer, esse homem é de Deus, esse jovem é diferente, esse jovem tem alguma coisa que nós erramos claramente na imagem que fizemos dele. Vem, Geraldo, vem professar os seus votos como redentorista, você vai ser irmão entre nós. Venha fazer parte da nossa família, Geraldo. Você é um homem de Deus. E por quê? Pela perseverança, pela coragem. Porque Geraldo teve coragem de lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Porque Geraldo não desanimou. E a primeira leitura de hoje nos disse isso. Moisés passando o bastão para Josué. Moisés já está velho, cansado, próximo da morte, e passa o bastão para Josué, que é mais jovem, e diz para ele: seja forte, seja valente, seja corajoso, leve esse povo para a terra prometida. A primeira lição que o jovem Geraldo dá para você, jovem, mas também para você, pai, mãe, marido, esposa, adolescente, é essa: a vida para nenhum de nós é um mar de rosas. A vida para nenhum de nós é facilidade. Na vida as coisas não caem do céu de graça na nossa mão. A vida é luta, é esforço, é sacrifício, é entrega. Tudo tem um preço na vida. E se a gente não estiver disposto a pagar esse preço, a gente não consegue nada. Os acomodados, os preguiçosos, os encostados na vida não crescem, não conseguem nada. Cresce na vida quem está disposto a trabalhar, a se esforçar, a lutar pelos seus sonhos. Porque nada vem de mão beijada na mão da gente. Então o pior jovem que pode existir é o jovem preguiçoso, é o jovem acomodado, é o jovem encostado na vida, é o jovem que só fica reclamando e quer que papai e mamãe façam tudo para ele. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer assumir os riscos da vida. Esse vai ficar uma eterna criança na vida, para ser embalado e carregado no carrinho de bebê. Agora, feliz aquele jovem que quer estudar, que quer trabalhar, que quer crescer. Feliz aquele jovem que tem sonhos, que tem projetos e paga o preço dos seus sonhos. E não tem medo de fazer sacrifício, de às vezes passar a noite estudando, abrir mão de um futebol, abrir mão de uma saída, porque ele sabe que ele está construindo o seu futuro. Ele abre mão de alguma coisa agora para ganhar algo muito melhor amanhã. Ao mesmo tempo, no Evangelho, nós vimos essa história bonita e ao mesmo tempo tão tocante do jovem rico. Um jovem chega perto de Jesus, todo empolgado, e diz: ó bom mestre, eu quero ir para o céu, eu quero ganhar a vida eterna, eu quero fazer sucesso, eu quero estar bem com Deus. O que eu tenho que fazer, Jesus? Cheio de empolgação, todo antenado, todo irado, E Jesus diz: mas você está me chamando bom? Ora, para ganhar o céu, a vida eterna, viva os mandamentos e você vai ter o céu. E ele pergunta assim: mas quais mandamentos, Jesus, quais? E o interessante é que Jesus cita alguns,
Mas todos que Jesus cita são mandamentos que falam da relação com o outro. Todos os mandamentos que Jesus cita são sempre da relação com as outras pessoas. Ele diz, olha, não mate, ou seja, não tire a vida do outro. Não cometa adultério, não seja infiel, não machuque os sentimentos do outro. Jesus diz, não roube, não levante falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Veja, todos os mandamentos que Jesus aponta para esse jovem vão na direção assim, cuida bem da vida do outro, seja solidário, ame, acolha, respeite. Ele não citou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não citou não tomar seu santo nome em vão. Não, não. Todos os mandamentos que Jesus citou é para dizer assim, cuida, seja solidário, ame, seja amigo, respeite. E qual a reação do jovem? Deu aquela risada e disse assim, ah, Jesus, isso aí eu faço desde quando eu era criancinha lá em Curvelo. Ah, não, eu quero mais. Eu quero um negócio assim mais exigente. Eu quero um negócio assim mais fácil. Pelo amor de Deus, ó, olha para mim, Jesus, que é isso? Ah, isso aí, ó, desde quando eu era pequenininho eu já faço. Não, parece que você não está me conhecendo, Jesus. Passa um dever mais exigente, um negócio assim mais forte. Passa para mim aí uma tarefa assim mais, né, da minha inteligência, passa aí, Jesus, vamos lá. Aí o texto diz que Jesus olha para ele com amor. Por quê? Porque é muito bom a gente ver um jovem que quer mais da vida. Porque é muito bom a gente ver um jovem que quer crescer, que quer avançar. Então Jesus olha para ele feliz. Olha, está aqui diante de mim um jovem que quer mais. Imagina você pai, você mãe, que estão aqui agora. Imagina se você sai de casa agora para vir aqui a oitava, sua filha jovem está lá na sala, na hora que você, mãe, está saindo, e você fala com ela assim, minha filha, eu estou indo lá para a Basílica de São Geraldo, você que vai ficar em casa, tira os pratos em cima da mesa para mim, coloca na pia, quando eu voltar, eu vou lavar. E sua filha responde para você assim, que isso, mãe? Eu não só vou tirar os pratos da pia, como eu vou lavar todos os pratos, todos os copos, vou passar pano aqui na cozinha, essa cozinha vai ficar brilhante, só ela vai chegar, já vai dormir, pode ficar tranquila, mãe. Como as filhas de vocês falam normalmente com vocês, não é mesmo? Deus está vendo. Pois é. Não? Ué. Aí você, mãe, qual vai ser a sua reação? Bom, primeiro você vai precisar de um remédio debaixo da língua que você não vai acreditar, não é mesmo? Depois você tem que passar no hospital lá, Santo Antônio, num cardiologista, porque vai dar taquicardia. Não é mesmo? Aí depois você vai olhar para sua filha com amor e vai dizer, custei tanto a criar, mas quando cria dá um gosto. Ah, que filha amada que eu tenho, gente. Melhor que todas de Curvelo. Está vendo? É assim que Jesus se sentiu quando viu aquele jovem. O jovem quer mais. Aí Jesus passou o dever de casa para ele. Olha, jovem, você quer mais? Então faça o seguinte, vem cá. Volta para sua casa. Você tem muita coisa, então vende os seus bens lá. Mas não precisa trazer dinheiro para cá, não. Qualquer coisa a gente faz um pix, né? Não precisa trazer dinheiro, não. Você pode deixar o dinheiro. No tempo de Jesus já tinha pix, né, gente? Então falou, a gente faz um pix se precisar. Não, dá esse dinheiro para os pobres, não precisa trazer dinheiro para cá. Reparte o que você tem lá com os pobres, venha. E eu convido você para me seguir. Eu convido você para estar junto comigo, jovem. Eu convido você para anunciar o reino de Deus comigo. Nós vamos arrebentar. Vem comigo. Aí nessa hora,
O jovem deu aquela balançada, abaixou a cabeça, ficou muito triste, entrou em depressão e foi saindo. Desculpa aí, Jesus, que eu tenho um compromisso ali agora, eu esqueci, dá licença, que eu quero ir no banheiro, dá licença. E foi saindo, ou seja, moral da história, é muito fogo de palha, não é? Moral da história, empolgação não constrói projeto de vida. Nós vamos ter muito jovem empolgado. O que é empolgado? Nós estamos preparando aqui o EJC da paróquia, mas a gente precisa fazer as lembranças que nós vamos dar. Quem pode? Nossa, 15 jovens, que beleza! Nós vamos marcar segunda-feira, 7h30 da noite aqui na paróquia. 15 levantaram o braço. Na hora de aparecer, aparece 3. Mas cadê os outros 12? Jovem rico, tudo empolgado. Levanta a mão, mas não quer comprometer, não. Esse é o problema de muita gente. É muito fogo de palha, é muita empolgação, é muita promessa, mas não entrega aquilo que promete. Vive de fantasia, vive no mundo da lua, vive na ilusão das coisas, mas não quer assumir o árduo da vida. Na hora de arregaçar a manga e trabalhar, nunca está presente. Na hora de se comprometer, sempre tem uma desculpa. Na hora de colocar a mão na massa, está sempre com preguiça e fazendo outras coisas. Esse tipo de gente nunca constrói nada e a gente nunca pode contar com eles. É o jovem rico do evangelho de hoje. São Geraldo não foi como o jovem rico, pelo contrário. São Geraldo é o modelo de um jovem que se comprometeu com a sociedade, com a igreja, consigo mesmo, com os pobres. Por isso, jovem, você que está hoje na praça, o convite a você é que São Geraldo seja um espelho para você, jovem. Que São Geraldo seja uma referência para a sua vida, jovem. Viva intensamente a sua juventude. Não deixe que a sua juventude se perca na falta de juízo, na irresponsabilidade, na infantilidade, na falta de compromisso, na empolgação, jovem. Sonhe, tenha muitos sonhos, mas lute por eles, tenha projetos de vida, saiba onde você quer chegar na vida. E ao mesmo tempo aceite pagar o preço dos seus projetos, dos seus sonhos. Honre seu pai, sua mãe dentro de casa, ame a sua família, é a grande riqueza que você tem. Ame a sua vida. Nós estamos vivendo uma campanha chamada Setembro Amarelo, que é uma campanha de valorização da vida, contra o suicídio. E são muitos jovens que tiram a vida, muitos. A gente assusta porque o jovem está na fase melhor da vida dele, é um jovem que tem força, coragem. No entanto, quantos jovens na depressão, quantos jovens sem sentido para viver, quantos jovens pensando em tirar a própria vida. Olha, a resposta para isso Geraldo nos dá, jovem, é encontrar o sentido da vida em Jesus, é encontrar o sentido da vida em Deus. Deus preenche, porque na hora do fracasso, na hora da derrota, na hora das coisas difíceis, a gente sente que não está sozinho, que Deus está segurando na mão da gente e caminhando. Muitos jovens têm muita dificuldade com a derrota, com o fracasso, com as críticas, com as perdas. E nessa hora que muitos desanimam. Mas eu repito, a vida não tem só vitórias, a vida não tem só ganhos, nós também perdemos. E as perdas são grandes mestras para nós, nos ensinam muito, para que a gente possa ganhar futuramente. Então, jovem, ancore a sua vida em Deus,
Encontre nele a razão da sua vida. Participe das paróquias, lá da sua paróquia, da sua comunidade. Encontre a sua vocação, o sentido da sua vida. Invista nesse sentido, porque toda pessoa que descobriu o sentido aprende a amar a vida, aprende a amar a si mesmo, tem autoestima, valoriza a sua família e sabe respeitar os outros que estão ao lado. Jovem, coragem, força, alegria, esperança. Segura na mão de Deus e caminha, porque Ele vai levar você muito longe para a sua felicidade e para a sua realização. Fiquemos em pé um instante comigo. Fique em pé comigo. Amém. Levanta seu braço direito assim, olha assim. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traz, se a cruz pesada, se a cruz pesada for, quem é que vai estar ao seu lado, irmão? Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Para terminar, vira para quem está do seu lado aí, dá uma olhada para a cara de quem está do seu lado e fala assim, olha, o mundo pode, aponta o dedo para ela, fala assim, olha, fazer você chorar. Dá um sorriso, mas Deus te quer. Dá um abraço nessa pessoa bonita e dá um abraço. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, vai nas palmas, Cristo, vai nas palmas comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.